1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofi, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toor, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. E agora, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja revelando aos nossos corações toda a tua vontade, todo o seu querer. Deus, eu estou aqui, ó Deus, apenas como instrumento, ó Deus, como passagem, Senhor, da tua glória. Eu não tenho nada, Senhor, de mim mesmo, Senhor, para oferecer aos meus irmãos. Eu dependo muito, Senhor, da tua ajuda, da tua revelação. Meu Pai, que nessa noite, ó Deus, possa fluir rios de águas vivas, Senhor, que possa inundar a sua igreja. Meu Pai, que possa restaurar vidas nessa noite. Meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nessa noite, ó Deus, possa, Senhor, meu Pai, mover as nossas vidas, ó Deus, levar, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, o nosso coração a viver, Senhor, em um novo patamar, meu Pai, de vida espiritual, de vida com Deus. Meu Pai, para isso, ó Deus, nós dependemos, Senhor, meu Pai, exclusivamente, única e exclusivamente, da tua misericórdia. Nós oramos, ó Deus, pedindo, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Só Deus sabe, né, irmãos? Só Deus sabe como nós passamos a nossa vida, como se passa nos bastidores da nossa vida. Às vezes nós estamos num lugar, nós sorrimos, nós brincamos, mas na nossa vida, nos bastidores da nossa própria vida, nós sabemos muito bem o que nós passamos, as dificuldades, as lutas, os nossos problemas que todos nós temos. Mas em alguns momentos nós passamos situações muito pesadas, se nós podemos dizer assim, a gente entra numa profundeza de angústia, né, de luta, e às vezes a nossa luta é contra nós mesmos, às vezes a nossa luta é pelos ambientes, pelas situações externas, que vêm tentando realmente nos afastar de Deus, do caminho de Deus. Alguns entendimentos, algumas soluções que nós vemos por aí, mas no final das contas, não preenche nada, não preenche a lacuna que nós precisamos preencher da nossa vida. E nós carregamos isso. E hoje nós vemos isso de uma forma mais notória nos nossos dias. É bem notório que as pessoas tendem a apresentarem, né, uma figura, se nós podemos dizer assim, até um personagem, mas, no fim das contas, ela só está tentando passar aquilo que a sociedade espera dela. Mas nós passamos por situações complicadas. Nós lemos aqui um fato muito interessante de um homem, Eucana, que estava ali no templo, adorando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. Naquela época, ele tinha duas mulheres, né? Uma tinha filhos, e a outra, Ana, não tinha filhos, mas as duas estavam ali no mesmo lugar para buscar, no templo, num lugar de adoração. E aí hoje nós podemos dizer, dentro da igreja, Penina, todo ano ela ia ali sacrificar o Senhor, porque ela ia agradecer a Deus, porque mais um ano Deus tinha dado filhos a ela. E Ana, mais uma vez, chegava naquele lugar desiludida, chorando, sofrida, porque ela não tinha filhos. E a maior dádiva que uma mulher, principalmente naquela época, poderia ter é ter filhos. Mas Ana estava ali naquele lugar. E existia algo muito ruim, muito grave que estava acontecendo no meio de Israel naquela ocasião. Israel já havia vivido
né, a sua ascensão, a sua conquista da terra. Porém, em alguns momentos Israel voltava atrás, adorava outros deuses. O Senhor, ele levantava juízes para estar ali. E nesse momento, Ana, ela vive em uma situação em que o sacerdote da casa de Deus, né, que era aquele que deveria tomar conta ali da casa, assim como os seus filhos, que eram, né, os sacerdotes que oficiavam dentro do tabernáculo, estavam totalmente fora. O que mais nós vemos aí fora? Pessoas que pregam, e às vezes até com uma eloquência muito que nos atrai os olhos, nos atrai os ouvidos, e nós queremos ouvir, nós seguimos, nós queremos conhecer, nós carregamos muitas vezes aqueles conhecimentos, mas de pessoas que não carregam nas suas vidas aquilo que o Senhor quer. E era exatamente aquilo que estava acontecendo naquela ocasião. Era um momento histórico muito cruel no arraial de Israel, no meio de Israel. Era uma situação muito complicada. E por sua vez, Ana, ali na sua vida, talvez diante de tudo que estava acontecendo, ela estava encolhida no seu canto, chorando, aflita, esperando que em algum momento Deus viesse ao seu favor. E as pessoas que talvez ela deveria se esperar, estava totalmente fora, praticando situações práticas, né, de melhor forma de dizer, contrária, oferecendo fogo estranho diante do altar. Mas em um momento, Ana resolveu clamar ao Senhor. Quando ela resolveu clamar ao Senhor, o Senhor veio a favor dela. Tá? Alguns anos atrás, eu já contei aqui, algumas pessoas sabem, eu passei uma situação muito complicada e muito chata e contraditória. E eu vou dizer para os irmãos que às vezes chegava aqui na igreja sorrindo, brincando, abraçando todo mundo. Mas sabe que aquele negócio, só Deus sabe aquilo que nós estamos passando. Às vezes você está aqui brincando, você participa de um ministério, a maioria daqui são pessoas que já frequentam esse lugar, são crentes. Vocês sabem muito bem que às vezes nós estamos dentro de um lugar, dentro de um ambiente, um lugar de adoração, e muitas vezes nós queremos adorar, mas vem à tona toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, aquilo que nós passamos, e nós queremos adorar, nós olhamos para o lado e vemos pessoas adorando, as peninas, as pessoas recebendo milagre, e você, por sua vez, como Ana, não chegou, não tem. Mas uma coisa a Ana fazia, ela continuava adorando, ela continuava buscando, ela continuava no templo, mesmo em meio às suas aflições, ela continuava. E aí um tempo atrás, eu estava passando por um momento muito complicado, muito difícil, e aí, às vezes nós seguimos dessa forma, né? Diferente de Ana, quando ela estava no templo, ela chorava, ela não escondia a sua aflição, ela ia até o altar, ela buscava Deus, mas às vezes nós fazemos, e até como eu fazia mesmo, chegava aqui sorrindo, brincava, né? Às vezes a gente está brincando, a gente está até dando uma glória, aleluia, louvado a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas lá no interior, só Deus sabe aquilo que nós passamos. E aí nós temos aquele poder da comparação, né? E eu quero dizer para você, cuidado com o poder da comparação. Cuidado com as pessoas com que você tem se espelhado, se comparado. Penina estava ali adorando, mas na verdade ela estava ali somente para aplicar ciúme a Ana. A tendência é justamente isso, você vê lá, as pessoas andam cabisbaixa pela rua, aí vê um ambiente bonito, daqui a pouco dá um sorriso, tira uma foto, posta lá, e está tudo certo, daqui a pouco volta a sua vida, continua caminhando, cabisbaixo, sofrendo, e às vezes nós carregamos essas coisas. Samuel, lá Eucana, diz assim lá no versículo 12, Eucana tinha duas mulheres, porque estava ali comparando, uma tinha filhos, outras, e a outra não. Pode ser que
aquilo que o Senhor ele tem para operar na sua vida é grande demais. Já parou para pensar que aquilo que o Senhor ele tem para operar na sua vida pode ser algo tão grandioso, que talvez você não esteja percebendo o momento que você está vivendo? Ana estava ali, ela chorava aos pés do Senhor, mas em um momento, Ana, ela só ia lá, chorava, mas ela não abria a boca para falar: Senhor, agora é contigo. Sabe, Ana, ela ia todos os dias na igreja, né, vamos dizer assim. Ana, ela chorava, ela sabia o que ela estava passando, mas faltava uma coisa só para Ana. Ela faltava uma coisa, só faltava ela direcionar, por mais que ela estivesse no templo, por mais que ela estivesse naquele ambiente que era um ambiente de adoração, de sacrifício, ela precisava voltar os seus olhos para o Senhor e clamar a Deus. E muitas vezes falta isso na nossa vida. Falta nós voltarmos os nossos olhos verdadeiramente para Deus. Falta a gente deixar de lado toda a nossa máscara, deixar cair, vir até o altar e falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu realmente estou sofrendo. Senhor, realmente eu preciso de um auxílio Seu. Senhor, o Senhor é o meu auxílio. Está na hora de você olhar para o alto e falar: Senhor, do alto, é do Senhor que vem o meu socorro, e é por isso que eu estou aqui. Ana estava naquela situação ali. A Bíblia fala que, no versículo 6, diz assim: Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia. Ana, com aquela comparação que ela própria fazia com Penina, ela apenas chorava. Mas já parou para pensar que esse choro de Ana, ela não está chorando diante de Deus. Nesse momento específico, Ana não estava chorando. Ela não comia naquela hora, não é porque ela estava de jejum, ela não estava jejuando. Eu vou jejuar para que o Senhor, Ele me abençoe. Não. Ana, naquele momento, ela estava chorando por causa do poder da comparação. Porque ela olhava para Penina e ela se sentia inferiorizada pela bênção que Penina vivia. Aí você vai falar: mas Penina também a irritava o tempo todo. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, não existe nada, nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhum mal entendimento, nada que nos tire da presença do Senhor. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem? A morte, a nudez, a fome, a angústia, a perseguição? Quem? Se você tem a sua vida como Paulo aos pés do Senhor, meu irmão, nada vai poder te abalar, nada. Talvez você esteja vivendo justamente no momento em que Ana está vivendo. Olha que é muito parecido a situação. Em alguns momentos da história, se você for ler a Bíblia, em alguns momentos o Senhor se afastava, porque o povo não buscava. Quando o povo resolvia clamar, o Senhor Ele vinha ao seu socorro. E toda vez quando nós resolvemos clamar, o Senhor Ele vem ao nosso socorro. O Senhor Ele não vira as costas. Irmãos, em algumas situações o povo adorava ídolos, levantavam postes a Baal, aos Astarotes, né, que eram os postes de adoração. Eles faziam adoração, mas mesmo naquele momento, quando o povo fala assim: não, de agora em diante, eu vou queimar tudo isso e vou adorar o Senhor Ele vinha ao seu socorro. Porque às vezes nós pensamos assim: olha, até agora a minha vida foi só de erro, de tropeços, de pecado, há tanto tempo eu não consigo, eu faço isso, mas você já parou para clamar ao Senhor? Você parou já para colocar a sua vida diante do Senhor e falar: Senhor, de agora em diante, eu quero uma nova vida. Chega de chorar pelo poder da comparação. Chega de chorar porque você não alcançou e o outro alcançou. Chega de chorar porque ainda você não chegou.
Comece a adorar, porque você vai chegar. Porque o Senhor vai abrir a porta para você. Porque aquilo que você tem buscado, o Senhor, Ele vai vir ao teu socorro, mas você precisa fazer a sua parte, que é buscar a sua face, que é clamar a Ele. Ore aos pés do Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Você conhece muito bem. Clame a mim e eu te responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, que você não espera, que você não vê solução. Se você clamar ao Senhor hoje, se você resolver hoje, parar de chorar pelos cantos, parar de chorar porque você não recebeu no seu tempo, parar de chorar porque não chegou aquilo que você tem buscado, mas você clamar ao Senhor, colocar toda a tua angústia diante do Senhor, aos pés do Senhor, você vai ver que a sua vida vai mudar a partir de hoje. Não vai ser a partir de amanhã, não. Se você de todo o coração, entregar a sua vida ao Senhor hoje. Ah, mas eu já estou aqui há muito tempo, eu já adoro há muito tempo, eu estou há muito tempo aqui nessa igreja. Não, é de todo o coração, é com toda a sua vida, com toda a sua força. O Senhor, Ele não vai virar as costas para você, Ele não vai virar. Só Deus sabe. E tem dias, realmente, que nós só queremos chorar, como Ana. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, não, eu sou forte, Não, tem dias que nós queremos chorar sim. Tem dias que realmente nós falamos, Senhor, mas Senhor, há tanto tempo, Jesus. Mas Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou estar nessa situação? Realmente, tem dias que nós choramos, nós queremos só chorar. Tem dia que pessoas chegam ao nosso lado e você só quer chorar. Geralmente as mulheres são mais sensíveis, né? Viu, o marido chega em casa, quer falar e você só faz só assim. E a gente, né, como a gente é meio, só consegue enxergar um ponto, aí a gente acha assim, de novo, essa mulher está de mau humor, mas só Deus sabe o que ela está passando. Só Deus sabe qual é o momento que ela está passando naquele, e a gente pensa assim, está naqueles dias, mas às vezes não. Às vezes ela está vivendo um momento ruim mesmo. E aí você deduz, mas na verdade só Deus sabe o que está no seu interior, no seu íntimo. E a Bíblia nos fala que Eucana, o marido, fala para Ana, Ana, por que você está chorando? Olha aí, o maridão. Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Imagine a facada no coração dessa mulher. Imagine, irmão. A gente está falando especificamente de mulher, mas existem muitos homens sensíveis por aí também. Imagine você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu não sou melhor para você, eu não sou o melhor amigo, eu não sou o melhor esposo, eu não sou melhor esposa do que aquilo que você tem buscado, eu não sou melhor para você do que a luta que você está passando. A gente não fala isso? Quantas vezes nós não falamos isso? Ah, meu irmão, só Deus sabe. Já viu quando você vai no cemitério, alguém está ali sendo sepultado, você está ali, você chora, você vai até de óculos escuros, né? Porque você é emotivo, vai chorar junto. Mas só aquela pessoa que está lá, que perdeu o ente querido, sabe? Por mais que a gente entenda, por mais que a gente já tenha passado por situações semelhantes, mas aquele momento ali, só aquela pessoa sabe. Só ela sabe. E às vezes nós passamos por situações que se dá da mesma forma. Perceba o cuidado de Deus. Começa a caminhar com Ele. Na sua aflição, chore aos pés do Senhor. Quando Deus for a sua prioridade, Deus Ele vai mudar a sua sorte. Quando Deus for a sua prioridade, Deus vai mudar a sua sorte. Você começar a chorar aos pés do Senhor, Deus vai mudar a sua sorte. No versículo 10, Ana, com amargura de alma, orou a quem? Orou ao Senhor e chorou. Agora Ana, ela resolveu chorar onde? Aos pés do Senhor. Enquanto ela chorava, deixava de comer apenas porque estava angustiada, a bênção não aconteceu. Mas quando ela resolveu chorar aos pés do Senhor, orar, clamar a Deus, Deus ele começou a movimentar o céu em favor dela. Você sabe que quando nós começamos a orar, quando nós colocamos a nossa vida verdadeiramente aos pés do Senhor, quando nós começamos a orar, e quando Deus ele sabe a intenção do nosso coração, antes
de nós abrirmos os nossos lábios, Deus ele já vem com providência, porque Deus ele sabe a intenção íntima do nosso coração. Foi assim lá em Daniel, né? Você lembra de Daniel quando orava ao Senhor? Ele orava, e quando o anjo chegou e falou assim: Daniel, você é um homem muito amado, sabe por quê? Porque quando você começou a orar, o Senhor ele enviou um anjo com a resposta. O Senhor me enviou, o Senhor enviou o Gabriel, mas quando você começou a orar, o Senhor ele já estava enviando a providência para você. E a Bíblia nos fala que o Senhor, ele fala, envia Gabriel, e no meio do caminho existiu uma guerra celestial, muito grande, e a Bíblia nos fala que a guerra foi tão grande que Gabriel, ele falou assim: eu vou chamar Miguel. Olha o que Deus faz por você, meu irmão. Quando você começa a orar, quando você começa a se dedicar ao Senhor, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele orava voltado para Jerusalém. Quando você se voltar para Jerusalém, quando você voltar a sua vida aos pés do Senhor, Deus ele vai enviar Gabriel. Se Gabriel não chegar a Deus, ele vai enviar Miguel para guerrear a seu favor. Daniel, você é um homem muito amado, porque desde que você começou a orar, o Senhor enviou a resposta. Imagine, Daniel estava ali orando já há um tempo, jejuando, mas até aquele momento, ele não tinha resposta, mas ele estava ali angustiado, ele estava ali buscando o Senhor. A Bíblia nos fala que Daniel adoeceu, ele ficou enfermo, mas ele continuou ali orando. E às vezes nós falamos: olha, eu não sou religioso não, eu deito na minha cama e ali mesmo eu oro ao Senhor, eu oro deitado mesmo. Deus, o Senhor sabe, mas o Senhor ele quer mais de você. A gente não faz assim: Senhor, eu quero mais do Senhor, Senhor, transborda, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais da tua presença, eu quero mais. Mas e o mais? E a logística reversa? E o quanto você tem dado mais para Deus, para que Deus derrame mais sobre a sua vida? O quanto você tem orado mais? Daniel orava 3 vezes, meu irmão, ao dia. Ele tinha lá regrado, tinha horas, de manhã, de tarde e de noite. Tal horário é crucial. Esse horário é do Senhor. Esse momento é do Senhor. Quantas vezes você coloca a sua vida dessa forma diante de Deus? Senhor, esse momento é do Senhor. Senhor, a partir de hoje eu não vou ficar deitado na cama não, eu vou me ajoelhar, porque o Senhor merece toda a honra. Isso é honra. Orar para ajoelhar é honra. É você honrar o Senhor, é você se dobrar: Senhor, eu me rendo aos seus pés, eu me rendo, Senhor. E Ana, ela orou ao Senhor e chorou muito. Sabe aqueles momentos que você se dobra diante do Senhor e você não sabe se você está orando ou se está falando em línguas, você não sabe o que está acontecendo naquele momento, porque a presença de Deus é tão grande, o teu coração está tão envolvido com a presença de Deus, e no final da oração você diz amém, e você não sabe se você falou, mas Deus, Ele sabe a intenção do coração. Quando você começar a colocar a sua vida diante do Senhor, sabe o que vai acontecer? Vão te chamar de louco, vão achar que você endoideceu, ficou maluco, porque mais do que nunca, hoje, nós estamos e nós precisamos como igreja ir na contramão mesmo, mais do que nunca, porque o diabo está combatendo com força, e se nós não nos posicionarmos diante de Deus, como crentes, como servo de Deus, se nós não dobrarmos os nossos joelhos, nós seremos atropelados. Desculpa dizer isso, mas é isso que vai acontecer. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos tornar loucos para o mundo. A nossa loucura é ser sabedoria. Se você se colocar diante de Deus, aquele que te chama de louco vai buscar a sua sabedoria para orar por ele. Se você se colocar diante de Deus, aqueles que te chamam de louco vão te pedir orientações para uma vida espiritual com Deus. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, irmãos. Às vezes nós nos posicionamos e as pessoas nos chamam de louco. Que isso? Não é dessa forma. Às vezes os nossos parentes, quantas vezes você que já está posicionado diante de Deus, você deixou de ir uma festa, talvez que alguém te chamou porque o teu coração estava ardendo para estar nesse lugar. E o que diz os teus parentes lá? Talvez até sua mãe, seu pai, né? Ah, você é louco, você é louca. Tanto tempo nós não vamos na casa de fulano, nós precisamos ter vida social. Mas o teu coração está ardendo para estar nesse lugar. Se o teu coração arde para estar nesse lugar, venha, esteja
como Ana, orando e adorando, chorando, orando e adorando, buscando, chorando e adorando, até que a bênção de Deus se manifeste na sua vida. Ana continuava, no versículo 12, Ana continuava a orar diante do Senhor, ela continuava, mesmo depois que ela começou a se posicionar, ela continuava orando, ela não desistia não. E o sacerdote Eli começou a observar movimentos nos lábios dela, porque Ana só falava com o coração. Os seus lábios se moviam, mas não ouvia a sua voz. Sabe o que é isso aqui? É quando nós fazemos oração com gemidos inexprimíveis, com gemidos que somente o Espírito Santo movendo a sua vida para orar em seu favor. Somente o Espírito Santo para mover a sua vida. Nós oramos com gemidos inexprimíveis. As pessoas não vão entender, meu irmão. Não vão entender, mas você precisa continuar. O sacerdote olhou para ela, olha, você está embriagada, deve ter bebido vinho a tarde inteira, de uma manhã inteira, porque já nessa hora você está embriagada, disse o sacerdote para ela, já nessa hora, tão cedo assim, as pessoas não vão entender, meu irmão, as pessoas não vão entender, mas você precisa continuar. Os seus joelhos, e eu volto a falar nisso porque é importante, irmãos, a gente entender isso, os seus joelhos vão te levar muito mais longe do que os seus próprios pés. Os seus joelhos, quando você se ajoelhar e colocar diante de Deus, quando eu falo nos ajoelhar mesmo, mas é se render, é dobrar o seu coração, é colocar a sua vida com toda a sinceridade diante de Deus, porque Deus ele quer fazer o inevitável na sua vida. Aquilo que é inevitável, aquilo que o homem não pode fazer, ele quer fazer, ele está ansioso para fazer. Você precisa fazer como Daniel, perseverar. Você precisa fazer com Daniel, continuar orando. Você precisa fazer como Ana, continuar orando. Você precisa fazer como Ana, continuar orando, continuar chorando e chorando aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor, inevitavelmente, o milagre vai acontecer na sua vida. Inevitavelmente. A gente só quer milagre. E é importante que você busque milagre. Mas você precisa buscar e você precisa adorar, você precisa se render aos pés do Senhor. No versículo 25, depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. É aqueles que não acreditaram na sua vitória, vão ter que se render e declarar toda a honra ao Senhor. Toda a honra ao Senhor. É aqueles que achavam que você estava embriagado, vão olhar para você, olha, Deus merece toda a honra e todo o louvor. Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, estavam ali. Havia um decreto no mundo, e existe um decreto no mundo para que você adore outras coisas que não sejam o Senhor. Mas aqueles homens, eles falam assim, não, eu não vou me render à estátua que o rei Nabucodonosor levantou. Não, eu não vou fazer isso, porque eu só me dobro a Deus. Eu só choro aos pés do Senhor. Eu só adoro aquele que vive e reina. É a Ele que eu rendo a minha vida. E aqueles homens ali, eles se colocaram, não, nós não vamos. Olha, se você não dobrar, e aí o mundo aí fora nos dá até a segunda chance, Olha, vou te dar mais uma chance. Porque as ofertas, ela vem toda hora, meu irmão. Toda hora vem uma oferta diferente. Olha, você não vai se dobrar? Beleza, eu vou te oferecer de novo. Não vai não? Se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha, e eu vou multiplicar o fogo da fornalha. Existem ameaças que muitas vezes nos tiram, nos fazem balançar, mas depende de nós, não depende do outro. Não depende do outro que está ali recebendo, que está tendo filho, que está recebendo a bênção. Depende de nós. O posicionamento é nosso. Quem precisa se posicionar na sua casa? Desculpe, você talvez esteja aí ao lado do seu marido, ou você do lado da sua esposa. É você. É você, mulher, é você, homem. Deus, Ele vê você no secreto. É você e Deus. E aqueles homens ali, eles se colocaram, olha, nós não vamos nos dobrar. E a Bíblia nos fala que eles são lançados na fornalha. E eles têm uma palavra, até antes de ser lançado, algo tremendo para mim, eu acho que é algo tão maravilhoso quando uma pessoa se coloca diante de Deus. E eles falam assim, olha, se Deus quiser me livrar, Ele é poderoso para livrar. Ele é Deus.
Eu creio no Deus que eu sirvo, eu sei que Ele pode todas as coisas. Olha, eu quero ser livre, eu quero alcançar isso, aquilo. Talvez você olhe para uma situação que você está vivendo aí, olha, eu quero aquela porta ali, eu quero que essa situação se resolva. E aqueles homens falam assim, olha, ele tem uma palavra linda, ele fala, se Deus quiser me livrar, Ele é Deus, mas se Ele não nos livrar, Ele continua, vocês não entenderam não, se Ele não nos quiser livrar, Ele continua sendo Deus. Foi a palavra daqueles homens. Eles tinham um posicionamento tão claro diante de Deus, que não importava o resultado, importa é que eles estavam com o coração diante de Deus, e Deus ele dá um livramento maravilhoso. Eles entram na fornalha, e o quarto homem está presente, e o quarto homem, ele vai estar presente contigo, sempre ele vai estar presente, ele vai estar ao seu lado para te livrar, ele vai te tirar da fornalha, e quando você sair da fornalha, aquele Nabucodonosor, ele vai se render também, ele vai emitir outro decreto, ele vai mudar a lei, e vai falar por causa da sua posição, do seu posicionamento, ele vai emitir outro decreto, e aquele rei, ele emite um outro decreto, que todos naquela província, que não se dobrasse diante do Deus de Israel, seria punido. Então, ele inverte a situação, mas talvez de uma forma meio rude, porque ele não conhecia, mas ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece que diante dele está um Deus todo-poderoso. Deus ele quer fazer algo grande na sua vida, e para que ele possa fazer esse algo grande, nós precisamos ficar de pé, mas que você levante como uma nova mulher e um novo homem de Deus. Talvez você esteja aí na tua cabeça aquela famosa frase, né, que nós temos, só Deus sabe o que eu tenho enfrentado, só Deus sabe. Você crê que essa tempestade vai passar na sua vida? Você crê? Você crê que as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida? Você pode levantar a mão? Agora, você vai se posicionar para que isso aconteça? Você pode levantar a mão? Então, você tem uma responsabilidade a partir de hoje, de se posicionar diante de Deus. E tenha certeza, o nosso Deus, ele é vivo. A Bíblia nos fala que ele não é o filho do homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele prometeu, se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra para que você se posicione, para que a bênção aconteça na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Vamos adorar.